Brasil, um manual do improvável. O tema de hoje é a nova CNH de 2 horas e a consulta pública que ninguém viu. É triste essa situação, né? O Brasil improvável não é uma exceção, é um método que é utilizado, né? E hoje no Brasil, o manual do improvável, aqui nesse canal, a gente vai falar um pouco de uma história que parece uma piada, mas é um decreto. O governo decidiu que agora o brasileiro pode aprender a dirigir com 2 horas de aula. 2 horas apenas. E para justificar isso, dizem que houve uma consulta pública com 70 mil contribuições, mas vejam bem, teve 100% de aprovação. Ninguém disse não. Mas claro, quando convém, a unanimidade aparece de qualquer jeito. O detalhe é que essa consulta ninguém viu, ninguém participou, ninguém sabe onde estava, é improvável funcionando como um método de verdade. E é lamentável, porque a matéria não diz quem respondeu, onde respondeu, como respondeu, nem qual órgão auditou os dados para se chegar nesse 100%. É uma consulta sem participantes, é um número sem CPF e é um relatório sem relatório. No Brasil, quando aparece uma unanimidade em tema sério, tem duas opções: ou não houve participação real, ou alguém decidiu que era melhor não mostrar quem discordou. E aí vem uma parte muito ruim. Enquanto isso, há um setor inteiro prestes a ruir, que são as autoescolas brasileiras. São várias. Autoescolas não é só aula prática, é frota adaptada com dupla embreagem, instrutores formados, manutenção constante, seguros específicos, psicólogos, aluguel de pista, investimento de anos. Não é algo que se constrói do dia para a noite. Agora, tudo isso pode virar sucata regulatória. As 2 horas propostas não formam um motorista, formam um operador de volante e olhe lá. 2 horas, você não conhece nem o carro. Dirigir exige muito mais do que ligar o carro e não atropelar um cone lá na frente. Exige conhecer todas as placas de trânsito, interpretação de sinais, situações, entender o básico de mecânica, saber o que é uma aquaplanagem, frear com segurança, reagir em uma serra, em uma chuva, reconhecer os pontos cegos do carro, sentir a perda de aderência, identificar ruídos mecânicos, lidar com o trânsito real, não com circuito. Nada disso cabe em 2 horas. Em 2 horas você não conhece carro, você não conhece uma cidade. Em 2 horas você não conhece nem a si mesmo no volante. Não conhece. E é um absurdo. Agora vamos aos números que não estão na mesa. Eu vou trazer aqui para vocês. O Brasil registra todos os anos cerca de 30 mil mortes no trânsito. Mais de 200 mil feridos graves. 380 mil acidentes atendidos oficialmente. É um custo econômico de 50 bilhões ao ano. É um dado do IPAI e do Denatran. Só o SUS gasta, em média, 3 a 5 bilhões com vítimas de trânsitos, cirurgia, UTI, fisioterapeutas, sequelas permanentes. Isso significa que o trânsito brasileiro é uma tragédia nacional e continua silenciosa e muito cara. E a proposta para enfrentar isso é reduzir a aula prática. É como tentar consertar um desabamento com uma fita adesiva. E tem mais, a incoerência. Para ser motorista de aplicativo Uber 99, você precisa ter 21 anos e em várias cidades, no mínimo 1 ano de CNH ativa. Para concursos públicos de motorista, o Estado exige 1 ano ou 2 anos, categorias maiores 3 anos e um histórico sem acidentes. Ou seja, para dirigir para o Estado, precisa ter experiência. Para dirigir com passageiros, precisa-se ter experiência. Mas para dirigir sozinho no país que mata 30 mil pessoas por ano, basta 2 horas. Isso não é uma política pública, isso é uma contradição institucional. Totalmente. Se o problema era um custo de CNH, resolvia-se de uma outra maneira, com financiamento, parcelamento, redução de taxa, subsídio social, padronização nacional. Mas não. Mexeram justamente na parte que protege a minha vida e a sua vida. E quando o governo reduz 18 horas de aula para dar 20% de desconto, ele está dizendo, sem dizer, é isso que vale uma vida aqui no Brasil, no trânsito. Então, antes de comemorar as CNH mais baratas, o que a gente precisa perguntar
O que é que será feito com as autoescolas? O que é que será feito com os instrutores, com a segurança das estradas, com os 30 mil mortes anuais, com os bilhões gastos pelo SUS e com a tal consulta pública que ninguém viu? Porque, no fim das contas, não estamos discutindo trânsito, nós estamos discutindo aqui a prioridade. E nesse novo capítulo do Manual do Improvável, a prioridade não foi a vida, foi a narrativa. Infelizmente. Esse é o Brasil. Meu nome é Elton Muniz, eu sou aqui do Sistema Decodificado. Segue a gente, ativa o sininho, eu vou trazer mais novidades para vocês. Forte abraço.